E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente estudar mais um capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. E hoje a gente vai estudar o capítulo 6, um capítulo forte, confrontador. Prepara aí, viu? Prepara aí que o caso hoje vai ser sério. Então vamos lá. Abre sua Bíblia no capítulo 6 do livro de João, do Evangelho de Jesus segundo João, e como eu gosto de fazer, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Pega um caderno, pega uma caneta, sai anotando aí as partes que você achou interessante, anotando o que o Espírito Santo falou, ministrou ao seu coração, tá bom? E vamos começar. Capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O tempo todo, João vai estar enfatizando o fato de as pessoas seguirem Jesus por causa das coisas que ele fazia. Então, não sei se você já percebeu, mas João enfatiza muito isso, porque isso é muito sério. Tem muitas pessoas, né, que vão atrás de Jesus, que buscam Jesus, não por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer. Então, como as pessoas viam aqueles sinais, eles seguiam com interesse. E aí, vamos lá. Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? E aí, assim, Jesus, quando pergunta aqui para Filipe, ele não está perguntando porque ele não sabe o que vai fazer. Ele está perguntando porque ele quer testar Filipe, ele quer testar o quão espiritual Filipe já está. Ele fala assim, ó, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então, quando Jesus pergunta ou pede alguma coisa, ele já tem a resposta, mas ele quer formar a mentalidade dele em nós. Você pensa como eu penso? Você enxerga como eu enxergo? Então, quando Jesus faz esse tipo de pergunta, ou quando ele nos pede algo, ele está querendo nos treinar, nos ver se a gente já está pensando, ou se a gente faria aquilo que Jesus faria. Não sei se você já ouviu falar, mas tem gente que fala assim, quando eu tenho dúvida se o que eu vou fazer é certo ou errado, é pecado ou não é, eu sempre questiono assim, Jesus faria isso? Jesus falaria desse jeito? Jesus iria para esse lugar? Então isso é formar a mente de Cristo em nós, e é o que a gente precisa fazer. E aí, vamos lá. Aí, Filipe, você vê que ele deu uma resposta totalmente racional. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Acho que até rolou uma ironia aí, né? E aí, Jesus faz assim, Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. A Bíblia fala em outros evangelhos que Jesus pediu para que eles se sentassem em pequenos grupos, se organizassem em pequenos grupos e sentassem no chão. E ele fala que eram 5.000, mas estima-se uma quantidade de mais ou menos 20.000 pessoas, incluindo homens, mulheres, crianças e idosos. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram depois que todos tinham comido. Então, Jesus nos ensina o quê? O princípio da multiplicação. Então, qual é o princípio da multiplicação? Comece com o que você tem. Pare de olhar para o que você não tem. Nós precisamos começar com o que temos e não esperar que chegue aquilo que a gente ainda não tem para que a gente possa começar. Então, eles só tinham 5 pães e 2 peixes e Jesus usou o que eles tinham. 2. Organize-se. A organização é o princípio fundamental da multiplicação. Vê que ele mandou as pessoas se sentarem e, como eu falei, formando grupos. Então, isso é organização.
Terceiro lugar, agradeça. Agradeça. Porque quando você agradece, as coisas se multiplicam. Tem até uma hashtag que o pastor Douglas gosta de usar. Agradece que cresce. Então, precisamos dar graças pelo que nós já temos e não ficar murmurando, reclamando, se queixando pelo que não temos. Reparta com os outros. Ele repartiu aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele é o pouco que eu tenho, mas o pouco que eu tenho, eu vou ser generoso. Então não espere ter muito para você ser generoso, porque se você não for generoso no pouco, você não vai ser generoso no muito, como a palavra já nos diz. Se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. E nós aprendemos também a não desperdiçar, ver que ele recolheu todas as sobras de pães e peixes e guardou dentro do cesto para a próxima vez. E aí o versículo 14 é bem legal, porque fala assim, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Esses versículos 14 e 15 tem uma coisa bem interessante aqui. Vamos ler Deuteronômio 18. Bem no comecinho do Antigo Testamento. Depois de Número. Quando Moisés estava com as pessoas lá no deserto. E Moisés falou isso aqui, ó, 18:15. O Senhor Deus fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. A cena do versículo 14 e 15 é um povo com fome no deserto. Jesus estava numa região do deserto ali. Um líder que faz aparecer pão. E na época de Moisés descia pão do céu, né, que era o maná do céu. E ainda sobra 12 cestos. O número 12, ele faz referência às 12 tribos de Israel. Então as pessoas, elas identificaram que Jesus era o Messias, o Cristo, porque eles lembravam, eles sabiam que Moisés tinha dito isso, né? Que do meio deles haveria um profeta que ia se levantar do meio deles. Jesus era um judeu, estava no meio dos judeus. E aí quando eles viram aquela cena, eles remeteram ao tempo do Egito, de Moisés, e aí eles já perceberam que ele era realmente o profeta que iria se levantar, que Moisés falou. Então ele era o Cristo. E aí as pessoas se ligaram e começaram a querer fazê-lo rei à força. Então o que é que a gente tira aqui? Ó? As pessoas, imagina, o que você faria se você soubesse que estava diante de Cristo? Aquelas pessoas entenderam que Jesus era o Cristo. Então, qual seria a atitude delas ao saberem que elas estavam diante do Cristo, o tão esperado Messias, que eles esperavam tanto? No mínimo, eles tinham que adorar ao Messias. Mas eles não o adoraram. Eles queriam forçar Jesus a fazer a vontade deles. Eles queriam fazer Jesus virar rei à força. Então, quando a gente está ali diante de Jesus, a gente quer forçar Jesus a fazer o nosso querer, a nossa vontade. É ou não é? 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Aqui não fala, mas Jesus, ele despediu os discípulos para que eles atravessassem o rio e Jesus subiu para o monte porque ele queria orar. Jesus não estava no barco com os discípulos. E aí, ao final do dia, os discípulos desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, estava orando. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Então, muitas vezes, quando nós estamos diante de Jesus, e Jesus não faz a nossa vontade, não pense que ele é um fantasma. Ele é Jesus, mas ele não vai fazer a nossa vontade. Então, não se assuste. E aí Jesus falou assim, sou eu, não tenho medo. Então, eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, e Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Você vai ver, gente, que vai falar tanto de pão, 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 pão. Pensa, a gente vai ficar cheio de glúten aqui nesse capítulo.
E aí você vai ficar sempre prestando atenção nessa palavra pão. E aí as pessoas, entretanto, o 23, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui, já tentando enrolar Jesus, porque eles estavam ali por interesse, porque eles tinham comido pão, eles viram que Jesus multiplicou o pão, então eles estavam atrás de Jesus por conta dos interesses. E aí Jesus, sacando logo, sondando os corações dele, já respondeu assim: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Nesse versículo 27, ele fala assim: trabalhem não pela comida que se estraga. Esse trabalho pode ser assim: busquem, corram atrás, se esforcem, mas não pelas coisas materiais, pelas coisas deste mundo, e sim pelas coisas do alto, as coisas eternas. Então, quantas pessoas, né? Às vezes a gente termina no automático, a gente vive a vida buscando bens, buscando coisas terrenas e esquece de buscar as coisas do céu, esquece das coisas eternas. E aí, as pessoas, elas não queriam Jesus, eles queriam os benefícios que Jesus poderia lhes dar. Então eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Tipo assim, não, beleza, então o que é que a gente tem que fazer aí para a gente conseguir esse pão eterno, esse pão que permanece, esse pão que dá vida eterna? O que é que a gente precisa fazer? Então sempre as pessoas visando comprar, ganhar, o interesse. E aí Jesus fala assim: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E aí, gente, o nosso trabalho é crer, nos relacionar com Jesus Cristo. A gente viu que crer não é acreditar, crer é confiar. Então, a vontade de Deus, todo o esforço, todo o trabalho que a gente precisa fazer para Deus é confiar. É confiar em Jesus Cristo, é se relacionar com Jesus, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. E aí no versículo 30 eles vão dizer assim, então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Aí Jesus fez assim: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Então ele já quebrou o povo aí. Não foi Moisés. Moisés não tem poder para nada. Quem mandou o maná para o pessoal no deserto foi o Pai, que fazia o pão descer do céu, porque ele é o único que pode fazer o pão descer do céu. E aí Jesus disse, ainda no 32, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus não veio para dar pão, Jesus veio para ser o pão. Eu sou o pão da vida. Né? Então é confiar, é crer em Jesus, que Jesus é o pão da vida, que nós iremos ressuscitar e que nós teremos a vida eterna. O pastor, no dia que estava dando esse estudo, ele falou assim, às vezes, um exemplo, ele disse: você quando vai na padaria comprar pão, você vai na padaria não por causa do padeiro, porque você gosta do padeiro, porque ele é legal, você nem conhece muitas vezes o padeiro. Você vai na padaria para comprar o pão, para satisfazer as suas vontades, a sua fome, o seu desejo. Então Jesus, ele não veio para ser o nosso padeiro, Jesus não veio para satisfazer as nossas vontades, Jesus veio para ser tudo que a gente precisa. A gente sabe que Deus ele se revelou a Moisés quando Moisés perguntou qual era o nome dele, né? Que ele falou assim: eu vou chegar diante de Faraó e vou dizer o quê? Qual é o seu nome? Eu vou dizer o quê? Quem é você? E aí Deus falou: eu sou. E aí Jesus vem aqui e fala assim: eu sou o pão da vida. Então esse eu sou é porque Deus ele é tudo para nós.
versículo 36. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá... Veja que legal, 36. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. É o que eu falei. Ver, conhecer, ter conhecimento, acreditar é diferente de confiar, que é o que ele estava falando. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, de novo, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, que vê, né? E nele crê, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é a nossa esperança. Porque cremos em Jesus, porque confiamos em Jesus, porque nós cremos no Evangelho. O Evangelho da cruz de Cristo. Nós cremos que Jesus ele foi sacrificado, que ele derramou sangue na cruz, que ao terceiro dia ele ressuscitou e prometeu que um dia nós também ressuscitaremos. Assim como Cristo venceu a morte, nós um dia iremos ressuscitar e venceremos a morte. Nós teremos vida eterna. Então essa é a nossa fé. É nisso que a gente se agarra. É o Evangelho. É a nossa confiança. A satisfação está nisso. Não no que ele tem. Não no que ele pode fazer. 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora está dizendo descido do céu? Endoidou. 43. Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei nele, pela vida do mundo, é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em você mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai vive, me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, que é ele, viverá eternamente. Então ele está nos ensinando aqui que as pessoas disseram, pronto, como é que eu vou comer esse pão? Que conversa é essa de carne, de sangue, comer pão? Então nos ensine como é que a gente pode comer, então como é que a gente pode se alimentar do pão da vida? É a gente estudando a palavra, meditando na palavra. Esse é o nosso alimento. É Jesus, isso aqui é Jesus, é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar de Jesus, sermos um com Ele. 59. Jesus disse essas coisas quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, os 60 agora, muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele já estava falando quando ele do que ia acontecer, né? Quando ele disse que desceu do céu, né? Deus o enviou. E aí quando ele ressuscitasse, ele iria voltar para o Pai e eles iam ver. Então ele diz, vocês estão escandalizados com as minhas palavras, então o que é que vocês iriam pensar se o Filho do Homem, se ele subisse para o lugar de onde ele veio, no céu? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida, mas há descrente entre vocês.
Ora, Jesus sabia desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, no caso Judas. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então, gente, queria chamar a atenção aqui para o versículo 60, quando os discípulos começam a dizer: caramba, que palavras difíceis de ouvir, né? Que discurso é esse? Então, esse pão da vida, ele muitas vezes ele vai ser indigesto. Então, Jesus ele não veio para falar o que a gente quer ouvir. Jesus não veio para fazer o que a gente quer. Jesus não veio para nos agradar. Jesus veio para falar a verdade. Jesus veio para confrontar a mentira, o erro, o sistema de Satanás. Então, por que alguns não comem desse pão? Existem muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, que estudam a palavra, que vão à igreja, mas eles não querem comer desse pão. Então, quais são os dois motivos aqui que a gente vê nesse texto? Dois motivos pelos quais as pessoas não querem comer desse pão. Motivo número 1, a gente vai ver lá no versículo 42, quando eles falam assim, ó: então não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz, desci do céu? Então isso aqui a gente vê a familiaridade. Familiaridade gera incredulidade. Intimidade gera fé. Familiaridade, ou seja, o que é familiaridade? Informação sobre Jesus. Então, quando a gente tem a familiaridade, a gente tem informações, a gente conhece aquelas pessoas. Por exemplo, o líder do fã-clube de Neymar sabe tudo de Neymar. Ele sabe muito mais do que os amigos de Neymar, mas ele não pode ir para a casa do Neymar. Ele tem muita informação, sabe tudo da vida de Neymar, mas ele não é amigo de Neymar. Entendeu a diferença entre você saber tudo sobre a pessoa, mas você não ser amigo? Ele pode saber muito mais do que os amigos dele, mas ele não é amigo, então ele não pode ir para a casa dele. Então, da mesma forma, Jesus, eu posso saber tudo sobre Jesus, mas se eu não tenho um relacionamento com Jesus, não adianta. Eu não tenho intimidade. Como é que eu vou entrar no reino dele se eu não conheço ele? E ele falará, né? Mas, Senhor, profetizei em teu nome, Senhor, preguei, eu curei. Ele vai olhar para a pessoa e vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, não é o fato de você conhecer as escrituras, pregar, evangelizar, fazer o que a palavra diz, não quer dizer que você conheça realmente Deus. Você só tem conhecimento, informações sobre ele, mas você nunca teve intimidade com ele. E o outro motivo é porque é indigesto, como a gente vê aqui no versículo 60. Ele não fala o que queremos ouvir. As palavras de Jesus são indigestas para a nossa natureza caída. Nós muitas vezes não concordamos com o que Jesus fala porque nós temos a natureza caída, nós temos orgulho, nós temos nossos desejos, nós queremos sempre fazer a nossa vontade. Então, seguir a Jesus é entender que Ele é Deus e nós somos os seus servos. E isso muda tudo. Quando nós entendemos que Jesus é o Senhor, Ele é Deus e nós somos apenas servos, nós aprendemos a sermos submissos. Submissos à palavra de Cristo. Eu não gostei do que eu ouvi, eu não gostei do que Jesus falou, isso me incomoda. O que Jesus pediu para fazer, eu não gosto, mas eu vou fazer. Eu vou me submeter à vontade de Jesus porque Ele é Deus e eu sou apenas um servo. Entendeu? Então, esse capítulo aqui nos leva a essa reflexão de nós conhecemos Jesus ou nós somos íntimos de Jesus? Nós temos muita informação sobre Jesus ou nós temos um relacionamento íntimo de andar junto, de conversar, de saber a vontade dele, de se submeter à vontade dele? Como ele falou, não adianta ir até Jesus pelo que ele pode dar. Ele não dá nada, ele é a cura para sua depressão. Ele não tem a cura para sua depressão, ele é a cura para sua depressão. Ele não tem a solução para os seus problemas financeiros, ele é a solução para os seus problemas financeiros. Ele não tem um remédio para a sua doença, ele é o remédio para a sua doença. Ele é a cura, ele é o pão, ele é o alimento, ele é a satisfação. Ele é o que vai preencher tudo
na nossa vida. Então, que o Espírito Santo nos ensine, nos ajude a gente não querer a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. E a gente querer realmente caminhar com Cristo. Nós precisamos caminhar com Ele, não apenas ter informações, não apenas saber que Ele pode todas as coisas, que Ele opera milagre, que Ele cura, que Ele faz sinais, que Ele é Filho de Deus, mas nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Independente das nossas vontades, independente se a gente concorda ou não com tudo que a palavra dele diz, mas nós precisamos aceitar, nos submetermos o que a palavra dele diz, porque ele é Deus, nós somos servos e ele é o pão da vida. E para a gente ter a vida eterna, para nós ressuscitarmos igual a ele, quando ele voltar para buscar a igreja, nós precisamos comer desse pão. Às vezes ele vai descer macio, mas às vezes ele não vai descer macio. Então nós precisamos abrir mão, morrer para nós e viver para Cristo. Amém, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que esse dia seja um dia de muita reflexão e meditação nessa palavra de hoje, para que ela possa encontrar um solo fértil nos nossos corações e depois gerar frutos, e que a gente possa ser alimento depois, né? Levar esse pão que é Cristo para alimentar e saciar a fome de muitas pessoas, tá bom? Então um beijo para vocês, desculpa aqui minha carinha, que eu tô bem cansada hoje, tô fazendo agora de noite, mas eu estou aqui para obedecer e fazer a vontade do meu Pai, né? Não a minha. Queria estar dormindo, queria estar descansando, mas eu estou aqui para obedecer à vontade do meu Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Fiquem com Deus. Se gostou, curte, compartilha, comenta aqui, tá bom? E até o próximo capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Tchau.